bem-vindo e vais ter um grande painel de convidados para falar sobre as dinâmicas de investimento no setor espacial português. Qualquer vosso, bem-vindo. Mas podem subir. Boa tarde a todos. Eu pedi aos meus convidados para se aproximarem e nos próximos 40 minutos vamos olhar para o espaço e o tópico principal desta nossa conversa, como está no título aqui no nosso vídeo wall, são as dinâmicas de investimento no setor espacial português. Os nossos convidados são o Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, o André Oliveira, CEO da NIO, o Carlos Cerqueira, Business Director da Neurospace, e o Rodolfo Condessa, principal da Armilar VC, o nosso financeiro neste painel, o homem que vai financiar os investimentos. Ricardo, começava por si. Que lugar é que Portugal tem, de facto, neste domínio do espaço? Epá, essa é uma pergunta logo é uma assim pergunta a entrar. Para um minuto e meio. Nós, quando olhamos para o trajeto que nós fizemos durante estes 25 anos, em particular com talvez uma medida muito estratégica, nós fazemos parte de um clube europeu, e eu estou a falar em particular da Agência Espacial Europeia. Penso que demos aqui o mote para, e funcionou, para crescer o nosso ecossistema. Eu lembro-me desde 1999, 2000, e acompanhei estas fases todas, nós tínhamos talvez a Zogma a atuar no setor e um bocadinho daquilo que resultou do POSAT, do primeiro lançamento em 1993, algumas pequenas ações neste setor. O facto é que foi diferenciador termos na altura, esta tomada de decisão para pertencermos a algo maior, para nos comprometer também. Nós às vezes gostamos muito disso, não é? Olharmos para fora para sentirmos comprometidos. E temos alguns bons exemplos nisso. E durante estes 25 anos, nós hoje temos um setor de excelência, que participa nas mais complexas missões, e alguns estão aqui, também no contexto europeu, mas também no contexto mundial, e temos hoje, naquilo que é o nosso portfólio, muito representado também aqui pelo nosso cluster na ED, um conjunto de empresas que atua nos vários domínios. Temos um ecossistema que tem sensivelmente 70, 80 atores, portanto nós crescemos desde 2000 até 2025 estas várias ordens de grandeza, de zero é quase até até 80, 70, 80 entidades. Portanto, não somos um país irrelevante neste domínio. Irrelevante? Sim, estou a perguntar, não somos um país irrelevante. Não somos. É uma somos um país muitíssimo relevante e quando nós olhamos para o espectro das nossas competências e o espectro das competências que foram criadas ao longo destes 25 anos, nós percebemos que Portugal está presente nas mais complexas missões. E foi isso, e é isso que nós temos de ter em conta como nosso ponto de partida. Porquê? Porque é isso que nos hoje permitiu nós lançarmos um conjunto de iniciativas para pensarmos naquilo que é o Space Economy, a economia do espaço. Já temos essas competências, então nós temos que caminhar para, eventualmente, um momento diferente, relevando essas competências, mas fazendo cá em Portugal. Deixa-me dizer aqui uma coisa que eu penso que é extremamente importante. Hoje, falava-se há bocado no painel anterior das competências em Portugal no setor aeronáutico e espacial. Nós hoje temos um quadro de excelência absolutamente fantástico naquilo que é a nossa produção da nossa matéria-prima, que são os nossos alunos e os nossos profissionais, e todos os anos nós colocamos no mercado, e os últimos número de clausos das universidades, em todo o espectro da engenharia, mas para este setor à volta de 300 a 400 engenheiros. Nós temos que dar o passo seguinte. Como é que nós pegamos nestas pessoas e transformamos, gostei muito da intervenção do Sr. Ministro, como é que transformamos isto também em economia? O espaço tem esta dimensão. Tem uma dimensão de conhecimento, que transforma a tecnologia, mas tem uma dimensão que a tecnologia tem que entregar e tem que produzir faturas, não é? Ou seja, estar ao serviço da economia. É aquela expressão Space must deliver. Nós temos que ter uma economia do espaço que seja abrangente nestas dimensões
e que nos coloque hoje já numa dimensão muito diferente que era aquele crescimento que tivemos durante estes 25 anos. Nós neste painel temos alguns exemplos disso, de como de facto o investimento no conhecimento está a produzir resultados. André Oliveira, CEO da NIO, eu gostava que explicasse o que é que fazem exatamente na NIO. Sei que é uma instituição que produz e lança satélites e que está sediada em Matosinhos, mas gostava que nos explicasse como é que surgiu a ideia, como é que está a ser desenvolvida e até que ponto é que corresponde àquilo que, na verdade, o Ricardo, quando estava a falar, que é a questão de produzir economia, de ser rentável. Bem, bom dia, muito obrigado pelo convite. A esta hora já é boa tarde, estamos um bocadinho atrasados. Boa tarde. Meu nome é André Oliveira, sou diretor executivo da NIO. A NIO é o primeiro integrador de satélites português, ou seja, o primeiro fabricante de satélites português. Nós fabricamos satélites que pesam cerca de 200 kg, focamos no mercado da observação da Terra, ou seja, tiramos fotografias, imagens da Terra. Para terem uma noção do tipo de satélites que estamos a falar, são satélites que têm sensivelmente a dimensão de um automóvel smart. As câmaras que utilizamos têm objetivas de cerca de 1,20 m de comprimento e são capazes de tirar fotografias com 50 cm de resolução por pixel. Cada pixel corresponde a 50 cm no Sol. Nós temos... A NIO foi criada para responder a um desafio muito importante e uma oportunidade tremenda no setor do espaço. E passo a dar 3 exemplos. Primeiro, o espaço, mais do que nunca, é um fator de competitividade. O próprio relatório Draghi, publicado há cerca de um mês, referiu isso mesmo, identificou o espaço como um pilar de competitividade a nível europeu e recomendou que a Europa criasse uma posição de liderança nas indústrias espaciais. Segundo, a economia espacial vai crescer. E o World Economic Forum prevê um crescimento até 1,8 trilhões de dólares na próxima década, até 2035. 1,8. Para termos uma noção, este é mais ou menos o mesmo crescimento e a mesma dimensão que a indústria dos semicondutores e cerca de metade da indústria dos pagamentos. Portanto, existe aqui uma grande oportunidade. Terceiro e último, o espaço é mais do que nunca relevante para as nossas vidas. E prova disso são as atuais situações geopolíticas e fenómenos climáticos, como, por exemplo, o conflito na Ucrânia, onde as tecnologias espaciais são usadas diariamente, ou o rescaldo dos furacões Helene e, esperemos, Milton, brevemente, onde as imagens de satélite são utilizadas para detectar deslizamentos de terras, inundações ou áreas sem eletricidade e poder melhorar a aplicação de meios no terreno. A NIO foi criada para endereçar este desafio de crescimento, esta oportunidade de crescimento. Só para termos uma ideia, quantos, eu calculo que sejam muito poucos, quantos satélites é que produzem por ano? Portanto, nós neste momento, estamos no início, estamos a arrancar, estamos a desenvolver a primeira geração de satélites para a constelação do Atlântico, estamos a desenvolver 2 satélites de muito alta resolução, e a nossa capacidade de produção será de 2 a 3 satélites por ano. Isso neste domínio é um número sustentável para dar sustentabilidade à NIO no médio e no longo prazo? É um bom início, mas não é suficiente. Temos de ambicionar muito mais e temos de crescer o investimento em Portugal, o investimento em espaço, quer público, quer privado, muito mais. Se não queremos ser late movers e perder esta oportunidade de crescimento da economia espacial, que é uma economia de conhecimento, de alto valor acrescentado, nós temos de investir muito mais do que aquilo que estamos a investir neste momento. E quem são os vossos clientes? Os nossos clientes são operadores de satélites ou Estados que queiram operar os seus próprios satélites. E, portanto, nós desenvolvemos missões completas, chave na mão, ou seja, nós pegamos nos requisitos de quem opera os satélites, como por exemplo a Geosat, que é a nossa acionista de referência, e traduzimos esses requisitos em satélites que desenvolvemos, fabricamos, lançamos com parceiros, fazemos o chamado comissionamento e entregamos chave na mão ao operador para ele depois tirar as fotografias e desenvolver as aplicações. Muito bem, eu tenho mais algumas perguntas mais para a frente. Para já, chamava o Carlos Cerqueira. Carlos, boa tarde, Business Director da Neurospace.
A Neurospace, pelo que eu pude pesquisar, vem resolver um problema que é o facto de, neste momento, digamos, o espaço estar a ser muito coberto com satélites. Há muito movimento no espaço e muita tralha, porque muitos destes satélites, em determinado momento, ficam obsoletos e tornam-se lixo. E qual é o papel da sua empresa neste processo? O que é que exatamente pode ser útil na gestão deste espaço e do lixo que existe no espaço? Bom, a Neurospace é uma empresa de software que olha para estes dados, sobretudo aqueles que o André teve a dizer. Hoje, enfim, cerca de 10 mil satélites em órbita, daqui a menos de 10 anos talvez 100 mil. Ao mesmo tempo, à volta da Terra, mais de 30 mil pedaços de lixo acima dos 10 centímetros e 1 milhão entre 1 a 10 centímetros a viajar a 25 mil km por hora. Portanto, tudo isto junto pode ser uma receita para um desastre completo. É um caos, pode ser caótico. Aliás, houve um astrónomo da ESA, o Kessler, que teorizou um cenário distópico, o síndrome de Kessler, que é, se estes choques começarem a ocorrer em cadeia, pode-se formar uma carapaça à volta da Terra e já não sai nada da Terra para cima, nem chega cá nada. Obviamente que não estamos aí, mas estamos a caminhar para aí. E o que nós fazemos é meter um bocado de ordem nisso tudo. Isso é uma questão. Estão a que distância do Sol terrestre? Perdão? Estão em várias órbitas, podem ir desde 500 km até bastante mais. Mas as chamadas baixas órbitas, onde está, por exemplo, a Starlink, estamos a falar de 500 km. 500 km. E qual é a função exatamente da Neurospace? Portanto, o que nós fazemos é um pouco avisar onde estão estes objetos com antecedência, para que os operadores de satélites, ou seja, aquelas pessoas eventualmente na NEO ou nos clientes da NEO que estão numa sala a gerir uma operação de um dado ativo, consigam perceber. Eles sabem onde estão os seus ativos, consigam perceber o que é que anda à volta deles, se há uma possível rota de colisão, perceber, conforme passam os dias, o que é que está a acontecer e depois tomar as decisões das duas uma. Ou nós, porque temos melhor informação que os outros, avisamos que afinal era um falso positivo e não há motivo para preocupação, ou então avisamos, há que manobrar e damos a melhor manobra possível. Porque nem todas as manobras são iguais, ok? Elas podem ter, digamos aqui, duas características seguintes. Uma é, os satélites têm combustível, não para andarem à volta da Terra, mas para fazerem manobras de correção. O combustível é finito, ainda não há refueling em órbita, se calhar haverá um dia, mas neste momento ainda não há. Portanto, quanto mais manobras um operador tiver que fazer, mais o tempo de vida útil do seu satélite diminui e logo aumenta o seu custo, porque, digamos, está menos período de tempo a ser usado no negócio. Portanto, nós, por exemplo, damos as melhores manobras em termos de sustentabilidade. Ou então avisamos outra coisa, que é, um satélite desvia-se de uma órbita, mas a órbita para onde vai, o que é que vai acontecer? Está lá outro satélite, pode causar outro acidente. Portanto, fazemos o chamado screening, que é avisar se as possíveis manobras de evasão não vão causar mais problemas ou não, e avisamos, digamos, damos informação sobre a melhor. E tudo isto é feito com recurso à inteligência artificial no sentido de uma cada vez maior automação destes processos. Já agora, atalhando aqui só um bocadinho, depois deixando aqui nota para as seguintes perguntas, uma startup tem que chegar depressa ao mercado e ter clientes, e nós já temos, e, portanto, vive um bocadinho nesta dualidade entre a visão do que quer ser e o que precisa de ser hoje para pagar as contas, passa a expressão. A nossa visão é, de facto, autonomia total no espaço. É para isso que nós tentamos caminhar. O que nós fazemos hoje é ajudar o humano na equação a tomar as melhores decisões possíveis. Uma questão. O espaço é tão grande que eu calculo que uma empresa como a vossa não tem, digamos, o número de pessoas que pudessem, através, bom, a inteligência artificial, mas independentemente disso, consiga gerir todo o tráfego espacial. Na verdade, vocês concentram-se em alguns segmentos do espaço, ou como é que funciona? Bom, na realidade até conseguimos gerir toda a informação. Conseguimos, com recurso à inteligência artificial. Portanto, o importante é perceber onde é que estão os objetos. A partir do momento em que se consegue identificá-los, de facto, essa é, digamos, o grande ganho da automação. Mas são milhares de objetos, não é? Sim, mas nós chegamos lá. Aliás, uma das razões pela qual chegamos lá, e cada vez chegaremos lá mais, é porque estamos a instalar infraestrutura para monitorizar o espaço. Uma infraestrutura foi, e aliás foi falado aqui pelo Pedro Dominguinhos, foi inaugurada em Beja há cerca de 15 dias, um telescópio óptico, e a razão de eu estar aqui, entre outras coisas, é porque temos previsto uma infraestrutura também aqui para Ponte de Sor, um radar. E, portanto, a partir do momento em que conseguimos saber onde estão os objetos, aí entra as nossas competências de inteligência artificial, que é
destrinçar melhor a informação e conseguir fazer a melhor atuação possível sobre isso. Portanto, na realidade, conseguimos. Muito bem. Já que há pouco foi colocada a questão do financiamento destas empresas para serem sustentáveis no médio e no longo prazo, mas também como no início da sua existência. E para isso existe, e é fundamental, o papel do investimento inicial. E é aí que entra o Rodolfo Condessa, que é da Armilar VC, Venture Capitalist. Qual é a missão da Armilar e que de facto, que casos de sucesso é que já têm em empresas neste domínio, no domínio do espaço? Que projetos tenham financiado e que, na verdade, tenham resultado? A Armilar tem, como todas as capitais de risco que se prezem, tem duas missões. A primeira é ajudar os empreendedores em que investe e a segunda é dar retorno aos seus investidores para continuar o sistema a funcionar. As duas coisas têm que funcionar em conjunto. Nós operamos já há mais de 20 anos e tivemos a sorte de acompanhar alguns dos founders mais bem-sucedidos, o Paulo Rosado da OutSystems, o Nuno Sebastião da Fidesai e outros, se calhar menos conhecidos, mas não menos bem-sucedidos. E agora temos aqui o prazer e o privilégio de acompanhar a Neuraspace. Do qual o Nuno Sebastião também é fundador. O Nuno Sebastião também é um dos fundadores. E nós olhamos para o espaço. A Armilar não é um fundo de investimento focado em espaço de todo. A nossa característica é investirmos em equipas muito tecnológicas, ou seja, não investimos tipicamente em e-commerce ou outro tipo de aquilo que se possa chamar shallow tech, sem qualquer prejuízo desses negócios serem muito valiosos, mas nós de facto investimos em empresas com um índice tecnológico muito elevado e o espaço é um dos setores. Nós investimos também em Digital Health Tech, Developer Tools. O espaço aparece porque nos últimos anos houve uma mudança radical no setor espacial e de repente se tornou um setor muito apetecível para capital de risco, por várias razões. Uma das razões mais evidentes é o acesso ao espaço ter passado a custar 5%, se calhar menos, do que custava antes da SpaceX e que muda radicalmente a equação, tal como vimos noutros setores onde os custos estruturais baixam radicalmente. E, portanto, a partir de determinado momento começa a ser viável ter negócios onde colocar um satélite no espaço é muito mais barato. E isso muda imenso e, portanto, nos últimos 5 anos viu-se um movimento muito grande de capital de risco a olhar para o setor espacial, mas o setor espacial também tem características diferentes. E eu acho que quem investir no setor espacial mantém algumas das características normais de qualquer investimento, que é a equipa excepcional, o mercado tem que crescer, e o André falou aqui um bocadinho dos números que se fala, e naturalmente as equipas têm que ter um fator distintivo para se afirmarem no mercado. A Neuraspace tem uma estratégia de data fusion muito especial e outras empresas que terão as suas mais-valias. Mas é preciso perceber que o setor espacial tem algumas diferenças muito grandes face a outros setores onde nós também investimos. Primeiro, isto vai demorar muito mais tempo. Qualquer empresa, e o André abordou isso um bocadinho, e aqui também o Carlos, naquilo que estava a dizer, que é, assim, temos um grande objetivo, mas hoje temos que resolver um problema concreto, e a diferença entre os dois, às vezes, é abissal, e o setor espacial tem essa característica. E depois tem uma característica também que eu acho que o Ricardo, de alguma forma, aqui abordou, que é o seguinte: o setor espacial em Portugal, nos últimos 20 anos, 25, evoluiu de uma forma absolutamente excepcional. É difícil, não sei se há outro setor onde, num prazo tão curto, se tenha mudado radicalmente o paradigma e a estrutura do setor. Note que, hoje, os melhores alunos do liceu, ou seja, os miúdos mais inteligentes desta geração, estão a ir para a área espacial. Isto é qualquer coisa nunca tivemos, provavelmente, um setor onde conseguíssemos atrair tanto talento. Mas, ao mesmo tempo, estamos num contexto um bocadinho especial. Eu não sei se era isto que o Ricardo estava aqui a aludir ou não, mas nós, por exemplo, face aos Estados Unidos, onde o setor espacial e o capital de risco no espaço está muito mais à frente, não existe uma ESA com 20, 30 países a tomar decisões. Existe uma cabeça, bem ou mal, que toma a decisão e, portanto, as coisas são muito mais rápidas. Esse é um dos fatores. E o outro fator tem a ver com a defesa. E nós temos a sorte de colaborar com pessoas que percebem isto, mas mesmo assim, em Portugal, é um bocadinho da defesa europeia. Se compararmos, e o relatório Draghi mostra isto de uma forma bastante visual, no setor espacial a defesa tem um papel crucial. E a Europa gasta muito pouco dinheiro, mas incomensuravelmente,
menos do que gasta os Estados Unidos. E isto tem um efeito cascata para tudo o que são as startups no setor espacial e aquilo que é a diluição de risco para os venture capital. E, portanto, nos Estados Unidos, quando se investe numa startup, sobretudo que trabalha em dual use, os investidores sabem que há um mercado doméstico de defesa e institucional fortíssimo que alavanca um bocadinho este investimento privado. Isso ainda não existe na Europa, mas eu acho que estamos a caminhar para isso e, portanto, e aqui o papel da Portugal Space Agency e todas as agências para tentar atrair também o Ministério da Defesa, acho que vai ser crucial. Nós estamos muito entusiasmados e encantados com este primeiro investimento, espero que não seja o último, mas há aqui um trabalho muito grande que a Europa como um todo tem que fazer e Portugal tem o seu contributo. Ricardo, pegava nesta questão que foi colocada do financiamento. Na verdade, dada, digamos, a dimensão inovadora que este mercado, este novo mundo tem, é muito relevante e é essencial neste momento a participação pública, a participação dos Estados e não apenas dos privados para poder alavancar este negócio, porque é um negócio de longo prazo. Eu diria que isso tem sido aquilo que é o formato, em particular, que se tem utilizado na Europa. Tem sido o modelo europeu. Reparem que todo o investimento, eu vou tirar aqui e até vou dizer alguns números, em 2022, por exemplo, nós tivemos pela primeira vez um aumento das VCs no mercado, enfim, das startups, no mercado do espaço. Observou-se o ano passado um decréscimo, há uma expectativa, mas não nos enganemos aqui, o financiamento é público. Nós falamos aqui, por exemplo, e muito bem o Rodolfo trouxe a questão da defesa. Nós hoje vivemos um paradigma, enfim, nós negligenciamos a nossa defesa comum, não é? Costumava-se dizer que nós confiamos muito na energia barata, na desindustrialização e também que a defesa era assegurada sempre por um parceiro forte como os Estados Unidos. Isso levou-nos a ter uma atitude um bocadinho passiva e chegamos ao estado que estamos hoje com umas dependências absolutamente inadmissíveis no contexto atual. E está-se a caminhar naquilo que é o conceito das autonomias estratégicas, como é que, a nível da Europa, nós de facto podemos ter esta resposta, mas a resposta vem da construção da capacidade que é feita com investimento público. E eu posso, e o Rodolfo abordou que a questão da complexidade, enfim, daquilo que é, por exemplo, na Europa, 27 Estados-membros, 27 Primeiros-Ministros, 27 Ministros das Defesas, 27 isto e 27 aquilo. Nos Estados Unidos nós temos uma NASA e temos um Departamento de Defesa. Juntamente, os budgets para o espaço, o civil e o militar, são mais ou menos 50% e nós estamos a falar à volta de 56%. Não é? Eu estou aí na parte do espaço. A Europa anda neste momento na ordem, enfim, e aqui somando também o Programa Espacial da União Europeia, talvez na ordem dos 18, 20B. É menos de metade, não é? É menos de metade. A questão aqui é como é que se coloca, atenção que isto é válido não só para o espaço, mas também para as outras áreas da economia, em particular daquilo que se chama a economia de defesa. Como é que se coloca o procurement militar? Não vai, nos próximos anos, haver uma expectativa muito grande se, de facto, não se reequacionar e se perceber que a parte militar é essencial, como disse muito bem o Rodolfo, alavancar outras oportunidades. Mas, só uma pergunta, é componente militar porque tem uma aplicação mais imediata? É essa a lógica? É essa a razão? Não é só pela aplicação militar, é por... Nós temos, vamos ver, nós temos um ecossistema, hoje nós temos um ecossistema, diria que completamente dependente dos fundos públicos. E depois aparece uma parte muito pequena de investimento privado. Há boas exceções que nós temos que relevar. Mas este paradigma daquilo que se chama hoje New Space Economy, a economia do novo espaço, significa que os privados vão olhar para isto como serviços. Observemos só, por exemplo, esta questão. O Starlink do Elon Musk, não é? É diretamente ligado ao consumo. O que o Starlink quer fazer é comprar acesso, capacidade. E quem paga é o end user. Posso só dizer que ainda há bocado pedi para comprarem um acesso de Starlink para colocarmos num acesso
onde vamos lançar os rockets aqui ao perto de Ponte Sor. Ou seja, é um mercado privado. O resto, por exemplo, o mercado de observação da Terra, tem que ter a montante uma política pública de procurement, tanto nas Forças Armadas como a nível dos serviços, que o André muito bem disse, de gestão do território, de gestão da sustentabilidade. E aqui há enormes possibilidades. Agora, há um caminho muito longo a fazer, mas neste momento ainda é um financiamento público que alavanca aquilo que muito bem o Rodolfo muitas vezes diz, que é os anchor customers. Por exemplo, a Neurospace hoje tem um anchor customer, que é a Agência Espacial Europeia. Porquê? Porque a Agência Espacial Nacional, de alguma forma, disse assim, atenção, que isto é uma área estratégica para Portugal e devemos apostar nesta área. Então significa que Portugal coloca dinheiro na Agência Espacial Europeia para funcionar de anchor customs para alavancar os investimentos que o Rodolfo faz nestas empresas. Isto é um ciclo que se alimenta, é complexo. André, pegando nesta questão do financiamento, mas também no conhecimento, porque esta área, sendo tão inovadora, exige um grande conhecimento. Já há pouco foi referido que, na verdade, os melhores alunos vão para a inteligência, para os cursos de engenharia aeroespacial, que são os cursos que têm sempre a nota mais elevada de entrada. Há, na verdade, em Portugal, neste momento, conhecimento e know-how para Portugal ocupar um espaço de destaque nesta indústria. Vê isso, por exemplo, na NIO? Portugal tem excelentes engenheiros, excelentes profissionais e resultado ou prova disso é que os nossos colegas e muitos de nós, creio que passámos pelo estrangeiro também no início das nossas carreiras, são muito bem vistos pelas entidades para as quais vão trabalhar a nível europeu. Nós na NIO o que estamos a fazer e o que conseguimos fazer com sucesso até agora foi captar esse talento de volta, aliciar esse talento a regressar a Portugal, porque como o Rodolfo disse, entre a nossa ambição e aquilo que temos de fazer já, é necessário ter a competência in-house, portanto dentro de casa, e é necessário ter a competência de quem já fez. Não conseguimos fazer em 2 anos um satélite da complexidade que nós queremos fazer se não tivermos em casa alguém que já tenha passado por isso. E, portanto, nós captamos profissionais portugueses e não só, que estavam na Airbus, na OHB, fomos buscá-los à Alemanha, à Inglaterra, à Espanha, e temos conseguido aliciá-los a voltar para Portugal com um projeto que é desafiante, que lhes também apela um bocado ao sentimento de poder contribuir algo para o país que os ajudou a formar. Há uma certa dimensão de pioneirismo nisso? Ou... Existe sem dúvida, e precisamente da oportunidade que está por trás, do que poderá vir a ser, daquilo que nós poderemos vir a alcançar se Portugal efetivamente tiver a capacidade, por exemplo, de fabricar satélites a partir daqui. Temos conseguido aliciá-los, estamos a formar novos profissionais, ou seja, estamos a pegar nos alunos que acabaram agora os cursos e a dar-lhes a formação, a ensiná-los com base naquilo que os nossos profissionais mais experientes já fizeram externamente, e agora o próximo desafio será mantê-los. E qual é a questão da manutenção? Tem a ver, por exemplo, com componentes salariais, com o que se ganha aqui, com o que se ganha noutras empresas, noutros países? Também, mas eu diria que mais do que... E perdão uma expressão, mas o setor de espaço é um setor muito geek. As pessoas que trabalham no espaço porque gostam do espaço, gostam daquilo que fazem. E, portanto, é lógico que considerações salariais entram sempre nas decisões, mas o que precisamos é de projetos que aliciem e que desafiem os profissionais. E os projetos conseguem-se havendo precisamente investimento, clientes âncora. Eu vou-lhe dar 2 exemplos com que nós nos deparamos diariamente na NIO, para ter uma noção. Nós temos cadeias de fornecedores cujos volumes de produção são extremamente diminutos. Nas câmaras que nós estamos a utilizar para os nossos satélites, o detector da câmara, apenas existe um fornecedor no mundo ocidental capaz de fornecer esse detector. A capacidade de produção do fornecedor são 8 detectores por ano. 8 detectores. O que é esse fornecedor? É do Reino Unido. Está no Reino Unido. Se olharmos para outra questão, a dos lançadores, neste momento o mercado é dominado pela SpaceX. Tem o melhor track record, tem o melhor preço, não existe competição. Há uns tempos falei com uma empresa que me disse: eu já comprei os lançamentos para os meus próximos 30 satélites. Já estão comprados. Se adicionarmos a isso a imobilização do Falcon 9, como aconteceu há uma semana atrás por parte da FAA, qualquer atraso no fornecimento do detector
ou em lançar, significa um atraso no nosso próprio projeto que pode ir de vários meses até um ano. Sim, sim. E o que é que isto significa? Significa que quem tem um investimento robusto por trás, seja público, seja privado, logicamente, neste momento, público tem um peso substancial aqui. Quem tem investimento por trás, robusto, cash, se quisermos, pode condicionar o resto do mercado e secar a concorrência. Eu posso chegar ao meu fornecedor, compro-lhe a produção para o ano inteiro e ninguém faz satélites a não ser que eu o permita. Pois é uma área muito específica, com particularidades muito especiais. Carlos, há pouco estava a referir esta dimensão da Neurospace como uma espécie de Waze do espaço, não é? Já que usou essa expressão, uma empresa que gera os fluxos no espaço. Esta é uma área em que há, digamos que diria, mais colaborativa ou mais competitiva. Há uma grande competição internacional. Eu sei que a Neurospace ocupa um lugar de destaque no contexto mundial, não é? E é provavelmente a empresa europeia que está no topo, e é portuguesa. É um universo, apesar de ser curto em termos de números, de quantidade de empresas, mas é um universo muito competitivo ou relativamente colaborativo. Como é que funciona a Neurospace no mercado com os seus competidores, com os seus colaboradores? É uma área altamente competitiva, no sentido em que estamos aqui a trabalhar com tecnologia de topo, com clientes muito exigentes, e não é para chegar, digamos, a um patamar global de ser uma das primeiras empresas, enfim, estamos a falar certamente de uma área competitiva. Mas tem que ser uma área cooperativa, por uma questão muito simples. 2 satélites que estão numa possível rota de colisão, um é nosso cliente, o outro é cliente do nosso concorrente. Nós temos que falar uns com os outros. Os produtos que avisam de um lado e avisam do outro têm que falar uns com os outros. Nós, aliás, lançamos um produto que chamamos Sync, que é exatamente um chat, do ponto de vista operacional, em que os 2 operadores, e esta é que é a parte decisiva, porque senão podiam usar o WhatsApp, os 2 operadores olham mais ou menos para um único ponto de verdade, porque um software pode dizer uma coisa e o outro pode dizer, não diria uma coisa diferente, mas não exatamente a mesma posição. Eles olham para a mesma realidade e conseguem tomar decisões informadas em tempo real. Antigamente era telefone. A quem é que nós falamos? Qual é o número de telefone da Starlink? Depois enviava-se o e-mail. Não, ficava-se à espera da resposta. Histórias reais. Vai haver uma colisão, mandamos um e-mail, estamos à espera de resposta. As empresas e os nossos concorrentes também perceberam isto e, portanto, nós estamos a cooperar. Também por outra razão, e aqui, por exemplo, entram os investidores. Nós estamos no mercado nascente. A questão do uso dual e da defesa é essencial, porque nós sabemos que este mercado, o mercado do espaço diz que vai valer 1,8 trilhão de dólares, e este mercado vai valer uma quantia enorme desse 1,1 trilhão. Mas essa não é a realidade de hoje. Portanto, o desafio destas empresas, como a nossa, é quando esse mercado passa a expressão explodir, estarem de pé numa posição de liderança. Como é que aguentam até lá? Com investidores e com clientes âncora. E, portanto, esta parte de conseguir ter hoje clientes, faturação, por exemplo, a ESA, e aqui o Ricardo disse muito bem, que foi um dos nossos primeiros clientes, através da Agência Espacial Portuguesa. Nós hoje protegemos os satélites da ESA. Aliás, eu vim terça-feira de uma reunião no ESOC, na Alemanha, da avaliação de um projeto, enfim, entre aspas, passamos com a nota máxima, porque eles já usam a nossa ferramenta para proteger os seus ativos. A ESA e outros clientes dão-nos uma credibilidade que permitem, de facto, que investidores confiem em nós e este mercado como um todo, isso interessa-nos a nós e também aos nossos concorrentes, e era esta a parte que eu queria salientar, os próprios intervenientes neste mercado têm que mostrar que estas ferramentas são essenciais. E, portanto, ganhamos todos se o bolo aumentar. Depois vamos lutar uns com os outros pela fatia maior ou menor, mas esta é uma fase absolutamente nascente em que o mercado tem que provar que é essencial aos operadores. Os acidentes são muito frequentes no espaço? Não. Ainda bem que não são. Porque as consequências têm elevados custos, é isso, sobretudo? Porque os operadores têm neste momento pessoas que deviam estar a operar os satélites e estão preocupados em evitar as colisões. E esse é o ganho, um dos ganhos de entrada que nós damos de imediato. Uma pessoa com meia dúzia de cliques substitui uma equipa de 4 ou 5 que estariam obcecados com aquela situação.
Por exemplo, na vossa empresa, quantas pessoas é que trabalham? Nós, neste momento, somos cerca de 30, não é? Sobretudo engenheiros aeroespaciais, engenheiros informáticos, de data science, e neste momento já há uma certa componente dedicada ao management e ao business, porque no final tudo isto é muito engraçado, mas nós temos que andar para esse mundo fora a vender o nosso produto, e isso é que é a parte depois que faz a diferença junto. Já fez referência a alguns dos seus clientes, normalmente são na verdade as empresas que têm satélites no ar que são os vossos principais clientes, pessoas que têm a ganhar a evitar os acidentes, não é? Porque senão os seus objetos caem. Só uma questão, que é uma dúvida que eu tenho. Os satélites, quando se tornam obsoletos, quando deixam de funcionar, não desaparecem imediatamente do espaço, permanecem no espaço, permanecem quanto tempo? Por quanto tempo é que... Depende, mas estamos a falar de anos e anos. De largos anos. Sim, largos e, portanto, não perdem a sua validade, digamos assim, o seu interesse, mas aí pode-se falar no lixo que continua a circular, não é? Esse é o drama lixo espacial da ocupação do espaço. É todo ele pedaços de rockets, de foguetes e de satélites que circulam à volta da Terra e vai permanecer lá durante bastante tempo. Aliás, há aqui, neste momento, um paradigma novo que nós estamos a viver, que é a regulamentação no sentido da sustentabilidade do outer space. Significa que os países que têm as leis espaciais, como Portugal, só permitem os lançamentos se houver uma mitigação de reentrada. Exatamente para evitar aquilo que aconteceu durante a primeira fase da corrida espacial. Uma sobreocupação, não é? Exatamente, ou seja, temos uma medida que reentrar aquilo que se faz. Portanto, é uma medida de sustentabilidade, não de recuperar, mas eventualmente de entrada destrutiva para retirar da órbita. Exato, mas essa lógica tem que ser uma lógica global, não pode ser uma lógica nacional, cooperativa, não é? E cooperativa. Claro. Só para dar aqui uma brevíssima nota, foi há cerca de 2 anos, o Sr. Putin fez um teste de um míssil que destruiu um satélite e inutilizou uma órbita. Portanto, é disto que estamos a falar, como se a metáfora fossem estradas que de repente deixam de ser transitadas. Sim. Rodolfo, nós temos 4 minutos no nosso debate, o tempo voou. Quais são os critérios que presidem às vossas decisões de investimento? Quando decidem investir na empresa A e na empresa B, neste domínio do espaço, têm critérios específicos para as vossas escolhas? No espaço ou em Ou qualquer noutro, setor, digamos, outras áreas? no espaço ou em qualquer setor, nós, porque já andamos nisto há 20 anos, temos um conjunto de procedimentos relativamente intensos. De qualquer das maneiras, isto resume-se, eu diria aqui, antes de mais, sobretudo onde nós investimos, que são empresas que não têm vendas na maior parte dos casos, e muitas vezes a empresa ainda nem sequer está constituída, mas, enfim, em fase... Agora já temos. Agora já temos. Agora já temos, é verdade. E, portanto, nós, acima de tudo, investimos nas pessoas. O que é que isto quer dizer? E em ambientes mais tecnológicos têm características um bocadinho diferentes, mas, acima de tudo, têm que ser pessoas um bocadinho estranhas. Só uma pessoa meio maluca é que decide. E, nestes casos todos, são pessoas que têm alternativas de profissionais maravilhosas e que provavelmente estavam a ganhar muito mais dinheiro. Portanto, tem que ser malta assim um bocadinho estranha que decide, não, vou começar uma coisa do zero e já agora vou lutar contra uma Google, ou vou lutar contra uma Microsoft, ou contra uma SpaceX. Sim, tem que ser gente meio... Quer dizer, tem que ser muito inteligente, mas tem que ter ali uns neurónios a funcionar um bocadinho diferente. Portanto, estas pessoas são pessoas que são muito capazes, muito ambiciosas, muito resilientes e, a par disto, esperemos, e fazemos por isso, muito honestas. Porque é muito fácil, neste setor, e quando... E nos Estados Unidos há uma expressão que é fake it until you make it. Isto é muito perigoso. E existem histórias dramáticas de pessoas que se deixaram levar um bocadinho neste ambiente. E, portanto, nós procuramos sempre pessoas que tenham estas características, sejam muitíssimo bons naquilo que fazem e muitíssimo bons ao nível dos melhores do mundo. Ou seja, a Neuraspace luta no mercado contra empresas que são líderes nos Estados Unidos e que têm, by the way, aí 10 vezes, pelo menos, 10 não, aí 20, 30, 40, 50 vezes o financiamento que a Neuraspace tem. Portanto, tem que ser muito, 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 muito bons e, provavelmente, estar na Liga dos Campeões daquilo que fazem. Tem que ter uma ambição desmedida, é um facto, senão não se metem nisto. Tem que ter uma resiliência inacreditável, e o Carlos percebe bem o que eu estou a dizer, que há uma parte de uma travessia do deserto duríssima, que é entrar no mercado e, por muito bom que a pessoa seja, a empresa é que está a vender, não é a pessoa.
E quando se vai para o mercado e se começa a vender e os clientes começam a dizer que não, a maior parte destas pessoas não está habituada a que se lhes diga que não. Um investigador, um professor universitário, uma pessoa muito tecnicamente, que sempre foi o melhor do mundo, de repente vai para o mercado e dizem-lhe que não. Mas dizem que não, mas eu é... E, portanto, esta capacidade de resiliência acho que é extraordinária. E eu reforço o tema da honestidade porque é muito, muito fácil, quando o Ferrari está a 120, 140, 200, é preciso ter um pé também no travão. E isso não é fácil. Mas eu diria que, sim, a tecnologia tem que ser diferenciadora, sim, o mercado tem que ser muito interessante, mas estas coisas mudam muito rapidamente e as pessoas é que aguentam o barco. Portanto, eu diria que no espaço, como em todas as outras áreas em que investimos, nós, acima de tudo, investimos nas pessoas e, basicamente, estamos nas mãos destes capitães do navio. Muito obrigado a todos. Acho que foi uma conversa muito interessante e muito produtiva. Tenho pena de não podermos continuar, mas o tempo terminou. Agradeço de novo terem vindo e a todos boa tarde e vamos ao almoço, que já são 2 horas. Já se faz tarde. Até já.